Olá, gente, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso GE, que é o Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, esse livro aqui. Nessa aula, a gente vai dar continuidade ao capítulo 6, onde nós estamos falando sobre o tratamento transdiagnóstico para trabalhar os transtornos emocionais. Então, fazendo um resumo do que a gente falou na aula anterior, o protocolo para o diagnóstico unificado, ele vai resumir, então, os princípios terapêuticos que são comuns ao tratamento psicológico de vários transtornos aí. Então, a gente vai reunir aquilo que há de comum, tá bom? E vai integrar esses princípios em um único protocolo que, em tese, ele é aplicável a todos os transtornos aí emocionais. Então, a gente, em vez de ficar decorando protocolo por protocolo, nessa ideia do protocolo unificado, a gente aprende um que ele se adequa, ele vai se adaptar a todos os outros aí, tá? Nessa aula, a gente vai falar sobre o caso da Mariane, uma mulher solteira de 43 anos que estava desempregada havia 8 meses e Mariane procurou tratamento em busca de ajuda, não somente devido ao considerável sofrimento emocional dos últimos tempos, mas também pela história de uma vida inteira de depressão e ansiedade, que, segundo ela, interferia em sua carreira e seus relacionamentos, e especialmente nos relacionamentos românticos, ao longo de toda a sua vida. A Mariane, ela teve aí, então, recentemente, um primeiro inesperado ataque de pânico dentro de um ônibus. Ela nunca tinha tido ataque de pânico antes e ela teve esse primeiro. E aí, durante a entrevista para fazer o tratamento, né? A Mariane, ela afirma que cada dia mais, cada vez mais, ela se sente mais deprimida e isso tá piorando e tá interferindo na vida dela a todos os sentidos. Ela não consegue se manter em um emprego, ela não consegue arrumar um namorado e aí tudo na vida dela está desandando, tá? Ela atribuiu então essa experiência de depressão contínua ao longo da vida por ter crescido em um ambiente familiar que é disfuncional e caótico. Então ela diz que tenho depressão devido à minha infância, ao ambiente em que eu vivi que não foi legal. E aí ela descreveu todo o histórico de ansiedade e preocupação que acompanhou a vida dela desde a infância, na escola. Então a gente percebe que tanto a ansiedade e a depressão, que está aí no caso da Mariana, está perseguindo ela, está acompanhando ela ao longo de toda a vida dela. Ela se preocupa com a saúde, se preocupa com os relacionamentos dos familiares e ela também se preocupa com o futuro dela, porque ela está 43 anos e está desempregada. Então ela tem toda uma preocupação aí com o futuro. Eles fizeram várias entrevistas clínicas estruturadas e semi-estruturadas para ajudar a diagnosticar, tá? Não é o nosso foco falar de diagnóstico, não é o foco do GE ensinar como se faz diagnóstico, isso aí é o meu curso, né, de psicopatologia, ou tem outros vídeos próprios para isso, mas esse não é o nosso objetivo. Então, ela fez aí vários, inclusive, gente, no livro vem falar aí vários entrevistas que foram utilizadas, vários testes psicológicos. Então, não é o nosso objetivo fazer um audiobook. Então, leiam o livro, confere aí o capítulo que vai falar o nome de todas as entrevistas estruturadas e semi-estruturadas que foram utilizadas para usar aí, para fazer o levantamento do critério. Além, né, desse livro estar sendo baseado segundo o DSM-5-TR, que acabou de ser lançado em janeiro. Então, tem toda uma base aí para se levantar o diagnóstico e chegar, então, ao entendimento de que a Mariane tem tanto depressão quanto a questão da ansiedade, tá? E às vezes é necessário a gente também encaminhar o nosso paciente para algum médico para fazer descartar algumas doenças de causas biológicas, de causa orgânica, porque às vezes o nosso paciente ele vai ter uma disfunção hormonal e isso pode estar interferindo na saúde emocional do nosso cliente, mas na verdade é uma desregulação, por exemplo, tireoide, tá? Que causa sensações iguais. Então a gente precisa estar aí sempre em conjunto com o médico para que ele peça os exames adequados para descartar. E a gente sabe que não existe exame para falar se o cliente, se o nosso paciente tem depressão, se o paciente tem ansiedade. Mas existem exames que descartam ali uma doença de causa orgânica, tá? De causa orgânica. Por exemplo, se o meu cliente tiver a questão da tireoide, de uma disfunção na tireoide,
Então, eu já sei que os sintomas de depressão que o meu cliente apresenta pode ser devido à disfunção na tireoide. Então, a gente precisa estar atento e encaminhar muitas das vezes os nossos clientes, tá? Na maioria das vezes, para o médico fazer aí esses exames se houver necessidade, tá? E outra coisa que a gente vai fazer com os nossos clientes são os formulários de automonitoramento. A gente já falou isso nos capítulos anteriores, nesse também a gente fala por quê. Pedir o nosso cliente para que ele faça o automonitoramento ajuda ele aí durante o tratamento. Então, é uma parte importante do protocolo. Em primeiro lugar, quando o meu cliente ele faz ali todo o automonitoramento durante a semana, a gente, enquanto terapeuta, consegue discutir muito melhor com o nosso cliente em relação às situações, os eventos específicos que aconteceu ali durante a semana e que contribuiu para a reação emocional dele. Então, meu cliente está estressado. Se ele fez o automonitoramento ali durante a semana, eu consigo identificar todas as vezes que o estresse foi ativado e o porquê que ele está no estresse mais alto, tá? Em segundo lugar, as evidências também sugerem que quando o meu cliente ele anota, tá? Quando ele tem essa lembrança aí, ele ajuda. Deixa eu reformular, que as evidências aí elas vão sugerir que a lembrança retrospectiva que os pacientes têm de episódios de ansiedade são exageradas, especialmente quando tem ataque de pânico. Então, o que está dizendo? Que quando o meu cliente ele anota, quando o meu cliente faz aí um automonitoramento, ele consegue ser mais fiel ao que está acontecendo. Mas se eu chego para ele aqui hoje, ele não anotou nem nada e eu peço para ele me dizer como foi o ataque de pânico, ele vai, essa lembrança que ele vai ter, as lembranças aí ele vai ter uma tendência a exagerar muito mais do que aquilo que ele estava sentindo no momento. Não tô falando que não é forte, tá, gente? Foi forte, foi significativo para o cliente. Mas ao lembrar, a tendência é exagerar muito mais, tá? Então a gente precisa estar atento. Outra questão, né? Os formulários de automonitoramento vai ajudar o nosso cliente aí ter uma descrição muito mais precisa, muito mais real, muito mais funcional, então, dos episódios de ansiedade e vai ser muito mais útil aí pra gente dentro do processo de terapia, tá? E aí os formulários de tratamento usado dentro desse protocolo unificado, ele vai incluir o automonitoramento da consciência emocional, dos pensamentos automáticos, da evitação das emoções e também vai falar aí de um acompanhamento de uma exposição interoceptiva e situacional baseada na exposição às emoções, tá? Então, aqui eu não estou explicando como que funciona, mas estou falando quais são os formulários que ele utiliza, porque muita gente vai falar, ok, tá, mas como que eu faço sobre isso? Exposição interoceptiva, eu falei, não me lembro em qual capítulo, mas eu falei em um capítulo passado, tá? Acredito que foi no capítulo de ansiedade, foi no capítulo de ataques de pânico. Foi no primeiro ou no segundo capítulo, falei sobre essa questão da exposição interoceptiva. E exposição às emoções também falei em capítulos anteriores, tá, gente? Então, relembrem, assistam às aulas anteriores para vocês conseguirem entender do que a gente está falando aqui. Vários problemas também vão surgindo à medida que eles vão fazendo, né? À medida que a gente vai introduzindo aí, pedindo para que eles preencham esses formulários de automonitoramento. Alguns não vão cumprir a tarefa, tá? Não vão fazer, porque acham que não são importantes, então a gente vai trabalhar isso dentro da sessão. Outros podem até fazer, mas eles querem fazer perfeito demais, tá? Eles têm características talvez obsessivas, perfeccionistas, e aí eles têm uma tendência a exagerar, colocar detalhes que não têm necessidade. Então, eles vão escrever, eles começam a escrever até o passarinho que está cantando de fundo. Então, a gente precisa psicoeducar eles, a ensinar para que eles sejam mais objetivos ao preencher todo aí o nosso automonitoramento, tá? E tem vários questionários de autoavaliação que são usados. Ah, mas qual que eu utilizo melhor? Tem aquele exatamente, esse é melhor do que esse. Esse é melhor do que esse para quem, né? Quem está aplicando, quem vai ser aplicado, qual a situação de vida. Então, a gente precisa observar, porque muitas das vezes o questionário é melhor para esse cliente,
ou não é melhor para esse cliente. A gente tem que ter essa atenção aí, tá? Então, independente do diagnóstico, a gente vai sempre fazer aí com o nosso cliente uma análise funcional clara do comportamento dele antes de iniciar o tratamento. Então, a gente vai estar atento a toda a topografia dos sintomas, né? Incluindo duração da doença, quais são as sensações físicas, qual é o nível do incômodo, como que isso está interferindo ele aí, quais são os gatilhos, situações, sintomas, lugares, quais são as cognições, crenças, como que são as respostas aí, quais são as respostas comportamentais que ele tem em relação às emoções, tá? Ele tá evitando lugares, evitando situações, evitando pessoas, e quais são as consequências dessas reações do comportamento? Tá limitando a qualidade de vida, tá reduzindo então a zona de conforto dele. A gente precisa estar atento a tudo isso. Mariane, por exemplo, no nível de diagnóstico, ela atendia o que os autores vão chamar de depressão dupla, tá? Então, eles fizeram uma análise funcional e chegaram à conclusão de que Mariane tinha uma depressão dupla, porque ela tinha o transtorno depressivo persistente ao longo da vida aí, mas nos momentos atuais ela estava tendo um episódio depressivo maior. Então, a gente precisa estar atento. Gente, deixa eu falar a palavra-chave dessa semana. Eu esqueci de colocar aqui. Palavra-chave dessa semana vai ser comportamento. Deixa eu anotar. Comportamento, tá? Comportamento. Tô falando bastante, gente. Então não tem desculpa para vocês falar, mas eu não sei a palavra-chave. Anotem a palavra-chave para quem tá precisando da questão das horas. No final a gente vai dar aí o certificado totalmente gratuito, tá bom, gente? Então anotem essas palavras-chave. Todos os vídeos até o momento têm palavra-chave. E aí, a estrutura do processo, né? Como é essa estrutura? Quais são os componentes que a gente vai trabalhar aí durante o tratamento do protocolo unificado da questão do transdiagnóstico? Então, a estrutura do processo apresenta 5 módulos centrais. O autor vem nos trazer 8 módulos, tá? Mas eu vou falar aqui, ó, tem os 5 módulos aqui são centrais e tem 3 módulos que são adicionais. As sessões são aí durante 12 a 18 sessões, individual, e o tratamento tem de 50 a 60 minutos dentro dessa questão. Os módulos centrais que ele colocou foi aumento da consciência de emoções, flexibilidade cognitiva, enfrentamento de comportamentos emocionais, compreensão e confrontação de sensações físicas e exposição às emoções. Então, precedendo esses comportamentos, ele utiliza outros 3 módulos, tá? Então, um módulo voltado a aumentar a motivação e prontidão para a mudança e adesão do tratamento, como também um módulo introdutório que oferece psicoeducação sobre a natureza das emoções e uma estrutura para compreender as experiências emocionais. Então, inicialmente, dentro desse ou dentro de qualquer outro tratamento, dentro das terapias cognitivas comportamentais, nós vamos fazer com o nosso cliente psicoeducação. Tá? Então, eu faço a psicoeducação, ensino ele ali a natureza das emoções, ajudo ele a entender as experiências emocionais, ensino, aumento a motivação, então eu trabalho com ele a questão da motivação para o tratamento e depois vou trabalhando ali na segunda parte, que é a parte central. Então, eu trago a consciência para o presente, flexibilidade cognitiva, comportamento, enfrentar os comportamentos, tudo que a gente já sabe trabalhando dentro da TCC clássica, tá? Mas aí faz algumas alterações porque o foco modifica dentro da questão do protocolo unificado. Então, tem um módulo final também que ele coloca que analisa os avanços para eu ver se o meu cliente está evoluindo ou não e desenvolvendo estratégias de prevenção à recaída. E aí, gente, falando desse caso em si, né, da descrição do protocolo, o autor ele não dá, então, o passo a passo, sessão 1, sessão 2, ele diz que na sessão inicial ele vai trabalhar ali toda a questão, tá, do levantamento, psicoeducação com o cliente, e ele vai falar sobre a questão. Olha, eu não vou ler tudo, porque não é o objetivo de ser um audiobook, mas eu vou falar dos módulos que ele utiliza, tá? Então, eles definem aí o tratamento de acordo com esses módulos que é proposto pelo protocolo unificado. O livro vai descrever os 8 protocolos aí, os 8 módulos de uma maneira bem interessante. Então, leiam, tá? Ele só fala da sessão 1
e depois vai falando desses módulos. O módulo 1 é o estabelecimento de objetivos e manutenção da motivação. Módulo 2, entendimento das emoções. Percebam que vai na psicoeducação até a prevenção de recaída, tá? Módulo 3, aumento da consciência de emoções voltadas para o presente. Módulo 4, flexibilidade cognitiva. Módulo 5, enfrentamento de comportamentos emocionais. Módulo 6, compreensão e confrontação de sensações físicas. Módulo 7, exposição à emoção. Módulo 8, reconhecimento das conquistas e visão para o futuro. Tá? Esses são os módulos e o autor ele vai descrever os módulos e descreve aí como ele trabalhou com Mariane, tá? Então, Mariane, ela foi avaliada aí, foi avaliado os sintomas dela, tanto antes do tratamento quanto após o tratamento. Foi utilizada uma bateria de questionários aí, vários questionários de autoavaliação, e os resultados para Mariane caiu de maneira significativa. Então, ela estava realmente muito depressiva, muito ansiosa, e isso diminuiu de maneira, assim, incrível. Ela conseguiu atingir os objetivos ao longo do tratamento. Houve um resquício aí de ansiedade, houve um resquício de depressão, mas ela conseguiu, tá? Lidar aí com sucesso com essas questões. Ela retornou ao centro de tratamento que atendeu ela 6 meses após o término do tratamento e ela refez aí novamente todos os questionários, tá? Principalmente o AD5 e o questionário de autoavaliação, e ela melhorou de maneira significativa em relação ao pós-tratamento. 6 meses após ela ter terminado o tratamento, ela ainda estava melhorando, tá? E aí esses questionários, né, a avaliação, essa mudança, refletiu então que ela melhorou tanto em longo prazo quanto em curto prazo, né? Durante o tratamento ela melhorou, após o tratamento ela continuou melhorando. Embora teve aí os sintomas residuais de depressão, ela lidou com sucesso com isso, isso não influenciou mais a vida da Mariana, tá? Ela conseguiu arrumar emprego e ela conseguiu arrumar um namorado aí. Ela chegou falando isso nesses 6 meses, tá? E aí a gente finaliza então aqui o capítulo 6, falando sobre protocolo unificado para tratamento diagnóstico. Semana que vem, gente, a gente vai falar do capítulo 7, terapia cognitivo da depressão. E eu agradeço vocês que assistiram até aqui. Quem tá me acompanhando, gente, se vocês ficarem qualquer dúvida, deixa no comentário, tá? Eu vejo vocês na próxima aula semana que vem.